Então, bem-vindos à aula. Então, dando sequência à nossa aula, no nosso conjunto de aulas, nós vamos ver hoje body parts. Então, assim, nós vimos todo o vocabulário. Quando a gente fala vocabulário, nós estamos falando do conjunto de palavras de um assunto. Então, todo o vocabulário sobre corpo e rosto, né? Face. Body, corpo e face. Na última aula nós vimos sobre face e agora a gente vai ver aquele conteúdo que a gente já tinha visto na primeira aula, mas a gente vai retomar aqui, ok? Beleza. Então deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Ok. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para mim não ficar tão pequeno. Ok. Então tá. Então ali, class 25, body parts. Lembrando aqui que pode ser 20 ou 20, depende do local, qual sotaque você prefere, né? Eu prefiro falar 20, mas também 20 é o mais comum por causa pela fala americana, norte-americana. Aula 25, partes do corpo. Né? Nosso amiguinho aqui já está mexendo o corpo, é o que a gente vai falar hoje. Aqui nós temos o link para o vídeo na aula, então se você quiser acessar quando estiver olhando a aula e quiser acessar esse vídeo, é só clicar aqui. Recomendo sempre fazer a leitura da aula, assistir ao vídeo, tudo isso é um conjunto de aulas, fazer as atividades, os jogos que tem, música, tudo isso é um conjunto para aprender, tá? Porque tudo são coisas que a gente tenta agregar, né, assim, trazer a mais para compensar as nossas aulas que a gente não tem mais presenciais, pelo menos por enquanto, até se definir isso. Então, let's see Tuesday date. Então, vamos ver a data de terça-feira. Então, Tuesday, October 60, 2020 ou 2020, Garopaba City, Santa Catarina State, Areias de Palhacinha Neighborhood. Lembrando essa questão do espelhado, né? Aqui, weather forecast. Então, temos a previsão do tempo aqui. Tuesday, sunny and warm. Wednesday, sunny and hot. Perceba a diferença de warm para hot. E aqui Thursday, aí sunny and warm. Então a gente tem essa elevação da temperatura que dá em Wednesday. Então seguimos aqui o WhatsApp, né, o cumprimento, né, cumprimento mais informal. Stay home, então fique em casa, é importante para todos. Muita gente finge que a doença já parou, que só porque nós não temos mais paciência para usar máscara, não, até essa semana tivemos uma morte de um morador de Garopaba por causa dessa doença. Então é importante não esquecer que não é porque uma guerra está no final que ela está vencida. Tá? É o momento agora de redobrar. E você, sempre quando sair de casa, usar máscara, evitar de ter contato com as pessoas, né? Manter uma distância, lavar bem as mãos quando chegar em casa. Todos os ambientes de comércio que você for tem um álcool, é obrigatório ter um álcool, não passe o álcool, passe por toda a mão, né? Isso é importante para cuidar da saúde da sua família. Aqui, start our class today, então vamos ver pegue seu lápis e vamos começar a aula de hoje. Primeiro, antes disso, né, um review time, a hora da revisão, fazer uma revisão antes do que a gente já viu na última aula. Então, aqui, body parts, a gente viu body, né? Aqui, body, head, neck, shoulders, back,
Aqui, desculpa, houve uma confusão da minha parte, mas o review time é porque eu imaginei que a gente fosse fazer uma revisão do rosto, mas a gente pode fazer agora, tá? Eyes, nose, mouth, ears, cheek, chin, tá? Face, brain, hair, tá? Então essas são as partes do rosto, tá? E agora a gente vai fazer a nossa aula sobre, vamos aí sim, o review no sentido de que a gente já viu não na aula anterior, mas na aula antes da aula anterior, a antepenúltima aula, essas partes, então a gente vai fazer uma revisão, só, claro, fazendo um pequeno comentário sobre cada uma das partes do corpo, para a gente para misturar a aula de inglês com a aula de ciências, tá? Então a ideia sempre nas aulas de inglês, que não fique só a aula de inglês. Então sempre misturar, às vezes é misturar com a matemática, às vezes é misturar com a ciência, às vezes é misturar com a história, às vezes é misturar com outros assuntos, porque o inglês é uma língua, então ela serve para tratar de assuntos. Os assuntos podem ser outras disciplinas, ok? Então vamos ali. Primeiro, né, a parte do body, que seria o conjunto todo. Quando a nossa amiga aqui aparece, a gente vai falar da parte específica. Então a primeira parte que a gente vai falar é head. Head. Cuidado para não confundir com a cor vermelha. Red. Red. Head. Então aqui é um ré, não ré, tá? Então cuidado. Quando a gente fala red, a gente está falando da cor vermelha. Quando a gente está falando head, a gente está falando da cabeça. Então ali, a cabeça é a parte do crânio, né? O crânio, toda essa parte aqui, geralmente coberta pelo couro cabeludo. No meu caso eu estou de boné, mas coberta pelo couro cabeludo, ok? Head. Head. Ok? Vamos para o próximo. Neck. Neck. Então, o pescoço é a parte do corpo que une a cabeça ao tronco, tá? Então, tronco. Muito importante saber aqui o que significa a palavra tronco, porque no quiz você vai precisar saber o que é isso. Então, neck liga a cabeça no tronco, né? Então, aqui temos a palavra tronco, não vamos trabalhar essa palavra no quiz, mas não custa olhar. Vamos só confirmar aqui a pronúncia. Trunk. Trunk, tá? Tronco, é uma palavra parecida até, né? Então, join the head, trunk. Então, vai unir a cabeça ao tronco. Neck, neck. Lembrando aquela dica da aula anterior, de aulas anteriores, aquelas garrafas que têm o pescoço grande, nós chamamos de long neck. Long neck, são garrafas com pescoços grandes, ok? Agora vamos ver shoulders. Shoulders. Então, o ombro é a articulação. Quando a gente fala em articulação, é aquela parte que permite que alguma coisa tenha movimento. Por isso, articulação. A articulação entre o tronco e o braço. Certo? Então, entre o trunk and arm. Shoulders. E aí é importante lembrar daquela nossa dica da aula anterior, né? Aquele shampoo que serve para caspa, né? A caspa fica na cabeça, o head. E aí, como é uma descamação, saem tipo uma poeirinha branca assim, né? Que seria do seu couro cabeludo. E o nome do shampoo é Head and Shoulders. Cabeça e ombros. Por quê? Porque a caspa sai da cabeça e normalmente aparece no ombro das pessoas e por isso chama atenção, certo? Shoulders. Agora nós temos back. As costas são a grande área posterior, aqui atrás, do corpo humano, erguendo-se do alto das nádegas, né, nádegas ou bumbum, até a base do pescoço e dos ombros. Então, iniciando aqui no pescoço, base do pescoço, ombros, até o bumbum, nós chamamos de back.
costas. Tá? Back também quer dizer atrás. Por isso, cuidado no texto, porque se estiver falando de corpo humano, vai estar falando de costas. Se estiver falando de localização, vai estar falando de coisas atrás. Ok? Ali, back. Então, do ombro até aqui as nádegas, até o pescoço. Então, essa parte aqui, back. Beleza? Agora temos arm. Arm. O braço é cada um dos membros superiores do ombro. Muita atenção a isso, porque você vai ter uma questão no quiz sobre isso. Membros superiores e as pernas, membros inferiores. Membros, né? Superiores, porque são no alto, e nas pernas, membros inferiores, tá? Então, o braço é cada um dos membros, um membro, dois membros, segundo membro, desculpa, para não ficar estranha a frase, que vai do ombro até a mão, certo? Então, membros superiores. Muita atenção nisso. Em inglês, arm, arm, certo? Arm. Agora temos hand, hand. A mão é a extremidade do membro superior. Então, quando a gente está falando de membro superior, é todo o braço. E a extremidade, o que é extremidade? É no extremo, na ponta do membro superior. Articulada com o antebraço, com o antebraço pelo punho e terminando nos dedos. Então, antebraço, punho e dedos. Essa parte aqui, então, é hand. Uma dica para lembrar disso, né? Hand, muita atenção nas imagens. Hand, nós estamos falando também daquele esporte, handball. O que é handball? É aquele esporte que parece o futebol, só que ele não é jogado com os pés. Ele tem quase, as regras são muito parecidas, tem um gol, tem um goleiro, tem os jogadores que conduzem a bola, que passam a bola, só que esse jogo ele é usado as mãos, então não é usado os pés, certo? Hand. Agora, finger, finger, finger. O dedo é cada uma das extensões finais móveis, porque se movimentam, e articuladas das mãos. Então, os dedos é as extensões finais da mão, certo? Finger. Se a gente vai falando de mais de um, fingers, ok? Beleza. Agora vamos para o outro extremo. Leg é a parte dos membros inferiores, membros superiores, membros inferiores, compreendida entre o joelho e o pé, certo? Entre o joelho e o pé, ok? Aqui tem um pequeno errinho, na verdade, compreendida iniciada, né? Que tem a coxa também, né? Coxa, joelho e pé. Entre a coxa, o joelho e o pé, ok? Né? Então, leg, leg, beleza? Perna. Aí, por exemplo, para lembrar dessa palavra, as mulheres usam uma roupa chamada legging. Por que é legging? Porque é como se fosse um abrigo, né? Desculpa o meu pouco conhecimento de roupa feminina, que é colado nas pernas. Por isso a gente chama de legging. Beleza? Agora, knee, né? Ó, lembrando aqui, ó, palavras que começam com K e depois tem N, o K ele não tem som, ó. Presta atenção. Knees. Knees, porque é mais de um, né? Knees. Knees. Não sei por que. Ah, tá. Aqui. Knee. Knee. Perceba que quer descobrir que é um brasileiro tentando falar inglês, ele vai falar knee, por exemplo. Tá? Então, knee. Então, o joelho é a articulação, né, exatamente como os ombros, entre a coxa e a canela. É o nosso knee, certo? Joelho, knee.
Agora temos aqui o tornozelo, né? Sempre muito tranquilidade. Se está com dúvida na palavra, vai lá e consulta, não há nenhum problema. As ferramentas eletrônicas, elas servem exatamente para nos ajudar. Ankle, ankle. E a gente está falando do tornozelo, que aí é outra articulação. Então, quais são as articulações? Shoulders, knee, knees e ankle, certo? O tornozelo é a articulação entre a perna e o pé. Então, nós temos algumas partes que servem para permitir o movimento principalmente dos membros, ok? Knee. Cuidado com essa imagem, tá, pessoal? Se não tiver essa setinha aqui no tornozelo, você está falando de uma outra parte do corpo e pode errar no quiz. Ankle, ankle, tornozelo. Agora temos foot. Foot. Então, o pé é a parte terminal dos membros inferiores. Por que é a parte terminal? Porque termina os membros inferiores. Quais são os membros inferiores? São as pernas, em inglês, legs. Então, foot. Aí, muito cuidado. Foot, quando estou falando de um pé. Feet, quando estou falando de mais de um pé. Então, quando eu estou falando de um pé, foot. Feet. Quando eu estou falando quando eu estou falando de um pé, foot. Quando eu estou falando de dois pés ou mais, né? Digamos que a gente está falando de um outro animal, ou de um monstro, alguma coisa que tenha mais de um pé. A gente vai falar feet. Beleza? Feet. Agora temos o toes. 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 E aí, ó, é o dedo do pé, cada um dos prolongamentos terminais dos pés. Então, prolongamento terminal dos pés. Então, é o final dos membros inferiores, que tem o pé. E no extremo do pé, nós temos os toes. Muito cuidado em inglês. Fingers das mãos. Toes dos pés. Então, em português, nós dizemos dedos das mãos, dedos dos pés. Por exemplo, você está jogando futebol e aí se machuca e diz assim, eu machuquei o meu dedo. Provavelmente as pessoas vão entender que você machucou o dedo do pé, porque seria normal machucar o dedo do pé no futebol, certo? Mas tudo é dedo em português. Em inglês, não. Em inglês, nós temos dedos das mãos com o nome fingers, no caso, e quando é dedos dos pés, toes. Beleza? Então tá. Como a gente viu as partes do corpo, e isso é um conhecimento que a gente precisa, que nos ajuda bastante, na próxima aula nós vamos falar de clothes. Clothes, que seriam as roupas. Então, na próxima aula nós vamos aprender sobre as roupas. Muitas delas até você já sabe, porque tem muita roupa que é importada, então a gente já conhece os nomes, beleza? Então, até a próxima aula. Até a próxima aula a gente vai ver isso. Aqui o nosso amiguinho, ele está dando sugestões, então temos um game sobre esse assunto, um vídeo sobre esse assunto e uma música sobre esse assunto. Então é importante dar uma conferidinha aqui que vai te ajudar bastante a aprender mais. Nosso amiguinho aparece aqui, significa que a gente está se despedindo. Não se esqueça de fazer o quiz, faça o quiz com atenção, com tranquilidade. Se você estiver chutando muito, pare de fazer o quiz, espere um pouquinho, estude mais um pouquinho. Quando estiver vendo o vídeo, faça anotações. Quando estiver vendo a aula, faça anotações. Se você quiser, você pode pedir o material impresso na escola. Não necessariamente, você pode continuar fazendo online, mas você pode ter o material impresso, às vezes para anotar, para colar no caderno. É só pedir para a professora de sala de vocês, tá? O importante é que o quiz você faça ele com atenção, certo? Então tá.
Aqui, né, você pode acompanhar o Desgrilando no Facebook, no YouTube, no Instagram. Agradeço aos pais que mandaram fotos e vídeos, né? Peço que aqueles que ainda não mandaram nenhuma foto, nenhum vídeo, é importante. Ano que vem a gente vai querer lembrar desse momento histórico, né? Nem sempre a história são coisas boas. Na verdade, a história relata as coisas que acontecem. Mostrando vocês, quando eu estou falando vocês, o pai, o próprio aluno, a mãe, né, o irmão que ajuda, os amigos que ajudam. Então, tire fotos e registre isso, né? Isso vai ser importante para todos. Caso você compartilhe na sua rede social, né? Você, aluno, ou você, o pai ou a mãe, não se esqueça de marcar a escola, o Grande Polis, também colocar o professor, né? Então tá. Então até a próxima aula e a gente se fala. Deixa eu só aqui. Então tá. Bye bye. See you.